E nesse vídeo, então, eu vou te mostrar como que o nosso dente pode influenciar na nossa postura. Esse é um pequeno corte da nossa Semana da Neurociência e Posturologia, um evento que acontece com frequência no nosso canal. Eu venho te convidar a assistir esse vídeo. Se você interessa por esse assunto, venha fazer parte da nossa comunidade. Lá você vai aprender sobre neurociência, sobre neuromecânica, biomecânica funcional, você vai aprender sobre posturologia e também cadeias musculares. Seja muito bem-vindo. Assista o vídeo até o final, deixe o seu like aí, compartilhe com seus amigos se você acha interessante esse vídeo, ok? Até lá, obrigado. Com um seguinte questionamento: por que os dentes são importantes para a nossa postura? Acompanhe o meu raciocínio. O crânio ele é a parte mais pesada do nosso corpo. E ele fica apoiado, então, na parte superior. Aonde que ele é apoiado? Na primeira vértebra cervical, no atlas. Para garantir que a nossa cabeça, que pesa em média 4 quilos, que ela fique no topo, com o mínimo de gasto de energia possível, a gente tem um sistema biomecânico de alavancas para fazer isso. A pergunta que a gente deve fazer é: se o crânio está apoiado na primeira vértebra cervical, o que ou quem está segurando o crânio nessa vértebra cervical? Há tempos atrás, né, a gente acreditava que o crânio ele era sustentado simplesmente por músculos do pescoço, juntamente com o sistema tônico-postural que nos mantém de pé. Porém, existe uma ciência que é relativamente nova, chamada ciência gnatológica, que estuda toda essa relação de mandíbula, de boca. E essa ciência ela mostra para a gente uma ligação funcional anatômica e também fisiopatológica entre as disfunções crânio-cervical, e isso agrega a várias áreas do corpo humano em um único sistema tônico-postural, numa articulação chamada cérvico-mandibular. Então, a mandíbula ela tem total influência aí nessa sustentação do crânio. Então, de forma resumida, a literatura científica que a gente tem sobre isso, nessa nova área da ciência gnatológica, elas começaram, então, a entender o papel da mandíbula no sistema postural humano e também o papel desse osso ióide aqui, ó, no corpo humano. O osso ióide é o único osso que a gente tem no corpo que ele não se articula com nenhum outro osso. Vocês sabem para que ele serve? Como que o nosso cerebelo enxerga o osso ióide? Vocês já viram aqueles negócio que pedreiro usa para medir o nível? O nosso osso ióide para o cerebelo é um nível daquele, ok? Então ele manda lá para o cerebelo informação sobre o nosso alinhamento em relação à vertical. Por quê? Porque tem várias estruturas sensitivas neuromusculares conectadas nele. Supraioideia e infraioideia. Outra coisa importante é que a mandíbula ela está suspensa entre o osso ióide e o crânio. E ela tem uma articulação móvel, que é a ATM, articulação temporomandibular. A gente precisa pensar é que a mandíbula ela só pode ser apoio estável, né, de ter função de sustentação para o crânio numa condição de cocontração. Cocontração de quem? De toda essa musculatura aqui que eu estou mostrando para vocês aí nessa imagem aí. Então nós temos músculos supraioideios e músculos infraioideios. Então nós temos conexão aqui do ocioide, da musculatura que se fixa ao ocioide em base de crânio, né, e nós temos fixação de musculaturas aqui do ocioide para o ombro e fixações aqui infraioideias, né, que vai me dar uma relação de pericárdio, enfim. Então, nesse momento, foca só na conexão supraioideia com base de crânio, inserindo músculos que se inserem lá no atlas. Porém, o que a gente tem entre o crânio e a mandíbula? Muito bem, nós temos os dentes. Então, nós temos aí a cocontração de todos esses músculos do sistema estomatognático, elas vão funcionar numa sinergia e é justamente nesse momento que a mandíbula se torna uma estrutura sólida, dando sustentação para o crânio. Durante esse processo, nós temos músculos de elevação e abaixamento da mandíbula que precisam se contrair ao mesmo tempo. Ou seja, em cocontração. E quando esses músculos trabalham juntos, a partir de pontos opostos, eles se comparam a uma viga de uma construção que dá sustentação a uma laje, por exemplo. E é isso que gera esse efeito estabilizador à mandíbula, que dá suporte, então, ao crânio,
a partir do contato dos dentes. Vamos entender, então, a importância dos dentes aí. Eu vou falar de forma bem resumida aqui para vocês, para a gente não alongar muito nessa questão aqui. Tá? Então, olha só. A gente viu, então, que o crânio é sustentado pela vértebra cervical e a gente entendeu o papel importante que a mandíbula tem nesse processo, dessa relação da mandíbula com o atlas. A gente viu também, a gente sabe que os dentes, então, estão localizados entre o crânio e a mandíbula. Então, a gente precisa entender um conceito chamado extrusão dentária, que nada mais é um movimento induzido ou natural dos dentes. Então, por exemplo, quando você coloca um aparelho ortodôntico, o seu dente se movimenta, não movimenta? Você vai corrigir ali o posicionamento dos dentes. Isso é uma extrusão dentária. Essa extrusão dentária, ela pode acontecer por causa de um aparelho, ou ela pode acontecer, por exemplo, a pessoa que range dente. A pessoa que range dente, os dentes vão se movimentar. A gente está vendo essa imagem aí de uma raiz dentária. Então, veja bem, nós temos aqui um ligamento chamado ligamento periodontal. Então, quando o meu dente se movimenta, esse ligamento ele vai mandar uma aferência lá para o meu cerebelo, para avisar o quê? Qual é a posição que os dentes têm em relação à mandíbula e, através disso, qual é o posicionamento e correção que vai precisar ser feito da posição do crânio em relação à mandíbula. Então, essa movimentação, ela pode tanto desgastar os dentes quanto desgastar a mandíbula. Então, nós vamos ter movimentação inadequada dos dentes que são antagônicos um ao outro, ou seja, da arcada superior com a arcada inferior, eu vou ter desgaste do dente e eu vou ter desgaste da mandíbula, do osso da mandíbula. Tá? Então, isso pode acontecer no bruxismo, isso pode acontecer no apertamento dentário, pela falta de um dente. Então, observa esse vídeo aí comigo. Devido à falta do contato dentário, tem um colapso aí de dentes e de mandíbula, e isso acontece cronicamente ao longo dos anos, e isso tira o contato correto desses dentes antagonistas, ou seja, entre o dente da maxila e o dente da mandíbula. E aí, o que vai acontecer com o posicionamento do crânio? Olha lá, o crânio inclina, vocês percebem? Se eu tenho um crânio que está inclinado para cima, o posicionamento do crânio em relação à mandíbula, o que acontece com o meu globo ocular? Ele vai estar apontado para cima, não vai? Vai ficar igual dois faróis apontados para cima. Porém, o nosso globo ocular ele tem que ficar alinhado com o horizonte, não alinhado para cima. E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui nesse globo ocular? Eu vou ter que ter músculos, que são os reto inferiores, puxando esse globo ocular meu para onde? Para baixo, para alinhar o meu olhar com o horizonte, porque a minha cabeça está levantada, apontando para cima. E aí, curtiu o vídeo? Quer saber mais sobre neurociência e posturologia? Então vem fazer parte da nossa comunidade. Tem um link aqui embaixo nas descrições e você pode clicar. Você vai cair lá no meu site, lá você vai ter todas as informações para você participar da nossa comunidade. Te espero lá. Muito obrigado.